Pode ser assim. O que eu ia comentar da Liberty e Fúria é que, pra mim, a Liberty, ela teve esse início bom. Sim. E quando eles se perdem, os jogadores se perdendo nas mudanças de meta e mudanças de campeonato. Que pra mim foi normal, cara. Faz parte. Faz parte. Aquilo pra mim tava dentro do script, Com talvez. certeza. E a própria comissão técnica, os jogadores deram entrevista no final falando que faltou um pouco de experiência, faltou um pouco... Posso falar uma coisa sobre isso? Claro. O que... É foda dizer esse tipo de coisa. Desculpa até a palavreada. Não, pode... Aqui tá liberado foda. Excuse my French. Porque a maneira como a qual eu via os jogadores da Liberty, porque às vezes a gente tá saindo ali do estúdio, é a mesma saída, a gente não tem nenhuma saída diferenciada, e muitas das vezes eu passava perto dos jogadores da Liberty, a maneira com a qual eu sentia que a derrota incomodava, sabe? Pra mim, todos os jogadores da Liberty ali, quando as coisas começaram a dar errado, que eu sentia que eles estavam sentindo aquelas derrotas, eu acho que cada pessoa sente de uma maneira diferente. Mas o incômodo que eles tinham com as derrotas era algo que eu falava assim, é uma dor que precisa passar, você precisa aprender a lidar com a derrota para você chegar nas vitórias. E você precisa entender o sentimento de derrota, e isso eu via neles. Então, pra mim é um processo normal, cara. Eles surpreenderam, e aí quando as outras equipes falaram assim, peraí, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com eles. Agora, se essa Liberty aí tivesse o SBS, coach coreano que veio da Red Force, essa Liberty no primeiro split, se eles chegassem no meio do split e tivesse um cara lá que pudesse dar certezas onde não existia. Diogo, simplesmente porque no nosso cenário, Diogo, a única história que a gente tem de coach shot caller é a sua. Ah, não, para, sai dessa. Eu tô falando na cena... Tô brincando com você. Porque eu acho que certas coisas, o coaching pode ajudar, mas até um certo ponto. Porque pra mim, a Liberty, em alguns momentos, faltava pra ela entender o que eles precisavam fazer pra encerrar um jogo. Isso, você sabe, é uma das coisas mais difíceis de você trazer dentro de um time que não tá acostumado a fazer isso. E justamente a qualidade que eu via muito deles no começo do campeonato, que talvez sirva pra esse próximo, é que eles não largavam o osso. A Liberty era um time que jogava jogo regular, na primeira fase principalmente, como se fosse jogo de playoff. Inclusive, faz a passagem pra Liberty Zero. Tem um status que eu gosto bastante, que é quanto um time mantém o jogo próximo, que ele não deixa a vantagem sumir e ela também não abre muita vantagem. A Liberty sempre foi uma das equipes que mais mantiveram essa questão dessa linha próxima do jogo. Tanto é que eles viraram muito desses jogos e acabaram também entregando algum desses jogos. Só fazendo um adendo do adendo, a Fúria foi o time que mais mudou no campeonato. Se pá, foi, né? Mudou 4. Qual? Desculpa? A Fúria mudou 4 jogadores e mudou 1 de posição. Só o Gucci ficou. Só o Gucci ficou na posição dele. É, que o Ayu foram 3 e 1 de posição. Tá, eu só vou fazer essa conta mental. Porque... Só uma coisa aqui, antes de parar, porque teve um superchat de Fúria, que foi o Fernando... Superchat Super Fúria? Fernando Maluf mandou uma pergunta que a gente já falou, né? Diogo Dudu pergunta honesta, quanto a Fúria investir no importe de coach ao invés de player vale a pena? E os outros times, né? Tipo, essa estratégia de investir em comissão técnica de player. E mandou um PS, te vejo sexta na Ignis, hein? Finalzeira da Ignis. Estaremos lá, final da Ignis. Eu vou dar meu palpite primeiro aqui, que vale menos. Que eu acho vale nada, vale a mesma coisa. Se eu fosse gestor de um time, eu investiria sempre mais na coach. Hoje, com o cenário que a gente tem hoje, eu investiria muito mais na coach staff do que na line. Com esse time aí, eu concordo 200% com isso. Com essa formação de jogadores... Sim. Com certeza. Eu acho que é isso. Você agregar gestão, conhecimento, formação dos players... foi o que a gente estava falando antes, a gente falou ontem. Eu não acho que regiões major são geneticamente evoluídas com relação a gente. Eles têm mais base, eles têm mais conhecimento, eles têm mais tempo de estrada. Eu acho que quando a gente traz conhecimento, a gente traz técnica de treinamento, a gente traz técnica de evolução de um time, a gente tá indo no caminho certo. O problema é a velocidade que eles estão correndo, né? Porque a gente traz, beleza, a gente vai dar um up ali, a gente vai caminhar de, sei lá, a gente tá a 5 por hora, a gente vai começar a 10. O problema é que eles já estão a 120, 150 e continuam aumentando todo ano. O gap acumulado, né, de tanto tempo de melhoria, e principalmente porque durante um split, pra eles é muito intenso. Mas você não acha que trazendo coaches
dessas regiões, eles trazem mais conhecimento pra gente do que trazendo players? Ah, claro, mas assim, depende também, né? É o que o Dudu ele enfatizou. Com essa lineup, com esses jogadores, acho que lógico, você tem que ter um mínimo de lineup pra poder tancar o split. Mas, com certeza, os coaches da qualidade que estão sendo trazidos ultimamente, porque, de novo, uma coisa é você trazer um coach coreano, tipo Tier B. Se tiver pode uma coca também? Claramente. Por favor. Se tiver um coach Tier B, Tier C, pô, a gente tá trazendo nomes como o Cheiro, Stardust, agora o SBS, são nomes muito fortes, são coaches que com certeza vão agregar muito. Coaches que estavam na LCK atuando agora, pô, pelo amor de Deus. Não agora, no caso, ano passado. Então, eu vejo que essa é a atitude correta. Agora, esse time da Liberty também mudou um jogador. E 2, na realidade, né? Ô, Diogo, me tira uma dúvida. Tu tem memória boa. Você lembra que essa conjectura de Avenger Mid, a gente falou aqui, já era ventilada ou foi uma ideia que a gente teve antes de acontecer? Cara, eu tenho dúvidas. Eu tenho memória de quando a gente ventilou isso. Que foi brisando. Mas eu acho que foi antes, porque a gente falou isso antes do campeonato acabar, eu acho. É, a gente começou a fazer uma brisa sobre isso. Não querendo ser, tipo, pegando regra. Já foi, vamos nós. Não. Mas realmente a gente teve essa brisa de que encaixaria bem. E a gente falou que talvez fosse... Eu acho que foi no começo do campeonato, do outro campeonato. Não foi no começo, foi no fim. Foi quando começaram a falar de alguns disbands e tal. E a gente falou, pô, se a Liberty fosse mexer em alguma coisa, talvez fosse o mid... E sabendo que porque foi logo que o Avenger foi anunciado que não continuaria na Red. Mas a gente falou disso antes, cara. Foi? Aí a gente falou assim, pô, o Avenger talvez precise de um lugar onde ele vai estar confortável para assumir um protagonismo. E ele já teve numa situação como essa. Ele fazia parte daquela Red que começou a trilhar aquele caminho no último split do circuitão e começou o CBLOL já surpreendendo, já mandando muito bem. Então eu sinto que o Avenger, ele tá numa situação agora que talvez ele se veja em algo muito parecido, só que ele já trilhou esse caminho. Só que eu acho que naquela Red, ele não conseguia assumir uma posição... de protagonismo, concordo. Porque tinha Titã e a Aegis. E às vezes esse é um problema. Às vezes essa não é uma... Todo mundo às vezes quer o protagonismo, mas lidar com ele é bem mais difícil do que pode parecer. Então... Eu gosto da troca, eu acho que o Piloto era uma equipe que dentro da Liberty, em alguns momentos não estava encaixando, parece que o estilo dele junto com os outros, de alguma forma não estava casando de uma maneira que estava rendendo uma boa evolução. Eu acho que o fruto rendeu porque começaram muito bem, mas no momento que você precisa adaptar, evoluir, corrigir problemas, corrigir os percalços que a gente fala ao longo do caminho, eu acho que aí talvez era uma peça que estava, junto com as outras ali, talvez não se encaixando muito bem. Então eu gosto da vinda do Avenger, acho que ele vai ter um ar novo nesse time e... Tem esse menino novo aí também chamado Oz, né? Entrou ali. Mas eu queria ressaltar, sabe, quem o Aces... Porque pra mim o primeiro split dele nesse ano foi muito bom. Foi bom mesmo. Ele tem uma questão, uma inteligência tática, que é uma coisa que eu gosto de falar, de como que um caçador ele pode agir, como ele aproveita e ele cria as janelas nas quais ele pode jogar. E eu sinto que o Aces ele tá num ponto muito bom pra isso. Então, isso vem, obviamente, de piscina, bolinha, corrida no mato. A gente fez bastante disso no ult. Né? Você acha que o ult... O ult agrega, pô. Agrega. Você passa por... Ele é o primeiro vindo dali que teve... Ele é do primeiro. Não, eu digo, ele é o primeiro... A acender... A CBLOL, o line titular... Deixa eu ver. Eu acho que foi, não foi? Porque assim, desse programa, quem ficou no cenário até hoje é ele e o Black, certo? Não, tem mais. O Eradan também ficou do primeiro. Mas o Eradan não chegou no... O Eradan é o primeiro. Não, é do primeiro, mas ele tá na academia ainda, certo? Tá na academia, mas tá no cenário, né? Você não tá no cenário, tá no cenário. Não, mas eu digo assim, de estar no CBLOL. Eu acho que é ele. Eu acho que é, não é? O Black não chegou a... Não, por sinal, tu não sabe. Black esteve naquela Rensga, né? Que também eu acho... chegou a jogar, mas foi aquela emergencial. Assim. Mas eu gostava dele naquela Rensga, então, o Black sabia? Teve essa possibilidade. Eu acho que dá pra falar que o Black foi primeiro. Um cara que com baita... Não sei se é potencial, eu acho ele um bom jogador, o Black. Black. Por sinal, eu passei por uma situação meio que vexatória. Saber qual situação vexatória que você passou. Não. Envolvendo o Black e o Aces. Lembra que eu comentei que outro dia eu tava saindo da Seven Kings e uma mesa inteira falou, você não é do Flow Games? No MD eu falei, sou eu mesmo. Eles falaram, sabia que o David Jones tava passando por aqui. Não, tu não sabe. Era o Black e todo o time da Academy da NTZ.
Nossa, e você não deu atenção. Eu não reconheci. Pô, o Black tava de boné. Ele mudou muito. Não, é porque ele tinha o Quando eu vi a cabelo foto comprido. do Eradan, tudo bem que não estamos falando da mesma pessoa. Também mudou muito. O Eradan mudou muito, cara. Ele tá numa vibe totalmente... Eu só que eu ia errar o nome do ator, mas era numa O Black vibe me encontrou meio no- MPB, né? Um negócio meio O diferenciado. Black me encontrou no Cebolão, ele, pô, te cumprimentei na Seven Kings, você nem falou nada. Aí eu, sabe quando volta assim no tempo, eu falei, será aquele rapaz de boné? Porque tava de boné e casacão, mano, parecia um menininho. Assim, eu falei, cara, 15 anos? Cara, aí eu falei, pô, mano, eu tava atordoado aquele dia, tinha dado uma pá de merda, desculpa. Ah, merda. Tudo bem, vão novamente. Vamos voltar, lá. desculpa. Mas, Mal, time. tá, vamos lá. Sobre Liberty, então, já apesar de ser um time que manteve essa ideia do Academy, traz o Avenger, que vem de uma experiência de 2 campeonatos, por mais que não diretamente envolvido Sim. do segundo, tanto no segundo quanto no primeiro. Vem de um split difícil, o Avenger foi muito criticado esse split, mas, como vocês falaram, eu acho que é um encaixe ótimo. De novo, talvez a melhor contratação mid-free agent que eles poderiam fazer, na minha opinião. E não que ele seja melhor que os outros, mas o encaixe é muito bom para como esse time quer jogar, pelas características dos jogadores. A gente tem o Julieira, que fez um primeiro bom split, fez um ótimo Academy ano passado. Ele é o principal nome desse time, Sim, é o principal nome, mas assim... de acordo com o que a gente viu no Mas primeiro você vê split, que a certo? DC é uma role injusta até certo ponto, porque você não pode chegar pra falar que o Julieira jogou mal necessariamente. Teve jogos, sim, que ele jogou, principalmente no final do campeonato. Eu lembro de um jogo de Jinx que ele deu umas vaciladas, que eu falei, pô, isso aqui realmente não pode acontecer. Mas nas vitórias ele teve um nas papel vitórias, expressivo. totalmente. Teve O Meta também cantava muito pra isso, ainda canta pra ele tem pra toda isso. uma questão dos outros Sim. gerarem situações pra ele. Que foi onde a Liberty não conseguiu se adaptar tão bem. Mas assim, ele continua sendo esse nome de destaque. A gente tem um meta de AD um pouco diferente. O Ozzy é um cara que traz uma pool mais ampla. Inclusive, eu gosto muito do Ozzy de Encantador desde sempre. Trabalhei com o Ozzy por 2-3 anos. E durante esse tempo, ele não tinha esse gap de Encantador. O meta de suporte, para muito tempo, de meados de 2016, 17, 18, praticamente foi tanque, tirando o meta do Turíbulo lá maluco, mas tipo, que era mais o Turíbulo do que o Encantador em si. Eu Então, gosto de chamar de meta de Tristana. nossa senhora, esse meta aí, só por Deus. 2017, finalzinho. E eu vejo que ele é uma boa adição ao time, sim. Fico triste pelo Cavalo, que eu vi que tava bem encaixado com os meninos. Mas é aquela coisa, tanto Cavalo como Piloto estão no Academy. São peças que a Liberty pode vir a usar depois. Nossa, E, é cara, verdade. e a Eu tava posi- aqui na cabeça que o Washington no lugar de... O Cavalo, pra mim, tinha sido um baita destaque. O que No aconteceu? começo, sim. Cara, a geração de suportes vindo do Academy, É forte, né? muito. Veio o Ayu, a gente falou tudo bem, agora mudou de posição, mas tem muito suporte bom na Academy. É uma role que a gente tá bem servido de base. Só que agora, por que eu acho que o Oz acaba sendo um acerto junto com a Avenger? Porque quando você faz as mudanças, eu acho que mais que 2 mudanças, é bastante mudança, Sim. mais da metade do time. Você mudou 2, sendo que nos 2, 1. Eu acho que você deu um upgrade overall em relação ao piloto. No Oz, você pode ter pegado um jogador que recentemente estava num nível similar, mas que traz o que talvez fazia falta para a Liberty, que é experiência. Muita experiência. Mas o Oz era Liberty já, não? Então, sim, só que na verdade ele tava em time do T3, ele tava naquele super time do T3, com o N, com sim. os Zecas. A Rise, né? A Rise, porque eles coparam um tanto de uns campeonatos seguidos, fizeram um momento deles, mas ele já foi Liberty antes, foi Vorax. O Oz, ele tá subiu com a Liberty, né? Que na Sim. época era PRG. Sim. Então ele tem história com esse time, com essa organização. Por isso eles apostam novamente nele. Mas pra mim, é um time que ganhou. Eu acho que era difícil. Eu imaginava que a Liberty talvez nem mexesse tanto. A gente falava isso no nosso programa de expectativas. Pra mim, fizeram mudanças muito acertadas no lugar certo. E eu também coloco quanto que é importante o Academy da Liberty. A Liberty talvez assuma, de fato, essa identidade de ser um time que revela talentos. Pra mim, é uma possibilidade muito interessante pra eles. Se eles forem bem nesse split, obviamente. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que elogiar de alguma forma, ou pelo menos aplaudir a tentativa, porque a gente estava falando sobre mudanças, era pra estar mudando tanto de um split pro outro, e pelo menos a Liberty modificou algumas peças. Claro, isso impacta, vai mudar a maneira como o time, mas eu sinto que a ideia, o projeto ainda é o mesmo.
Então, eu valorizo isso. Eu acho que se você tinha um projeto de 2023 ser um ano de evolução, de dar chance para jogadores, de criar novos nomes, a gente precisa desses nomes. O cenário precisa desses nomes. Sim. Então, eu gosto da ideia de você agora traz duas peças que têm mais experiência, tão acostumados com stage, tão acostumados a ganhar e perder, e vão adicionar muito para esses jogadores que já estão ali. Mas eu sinto que a ideia, o core, ainda é o mesmo. Sim. Eu concordo 100%. Se tivessem mudado tudo, muita coisa, ia aparecer aquela, só economizar o dinheiro. Ok. Né, no primeiro split. Mas eu vou contigo. Eu acho que eles estão com um projeto e vão seguir com ele, o que eu acho ótimo. Gosto bastante dessa pegada.